Nossa República está de volta esta semana conversando com a psicóloga Gina Coelho. E nós estamos falando sobre o tema adultização das nossas crianças, em razão do acesso muito fácil à internet, à exposição. Gina Coelho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente um assunto tão importante. Obrigado mesmo. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar trazendo conhecimento, informação para as pessoas a respeito das crianças, adolescentes. E é uma situação, as crianças hoje nos dão, eu me lembro assim, a minha mãe se queixava muito das coisas que eu e meu irmão fazíamos, que eram essas traquinagens, né, de ir para pescaria no lajeado, de andar de bicicleta no meio da rua, chegava em casa todo machucado, mas era outro tipo de risco, né? Porque há um risco muito grande, não é, Gina, nessa coisa da tela, da internet, essa situação Sim. que a gente vê as pessoas manipulando a internet, cometendo crimes bárbaros pela internet. Como é que você vê isso? É importante a supervisão, né? Mesmo que seja um adolescente de seus 15, 16 anos, os pais precisam estar supervisionando. Por quê? Eu costumo dizer que lá está cheio de bandidos, porque são bandidos, para adotar o seu filho. Então, quando ele fica muito isolado, muito sozinho, muito na internet, ele se torna uma criança vulnerável a esses bandidos. E às vezes até refém numa situação, né? Dependendo como que as coisas evoluem nessas relações com quem está anonimamente, né, no outro lado da tela. Sim, é crime mesmo. Eles pegam as crianças, faz desafios para que elas cumpram ou com pai, ou com mãe, ou cumpram com um coleguinha. E se trata de adolescente, ele tem medo, ele não sabe, ou ele está motivado pelo curioso, ou pela raiva, de repente, que está chateado com os pais. Ou às vezes até não tem esses sentimentos, mas fica meio encantado com as conversas, também. Curioso, né? E aí acaba caindo numa situação difícil. Eu queria te perguntar o seguinte, duas coisas. Nosso tema hoje aqui é a questão dessa adultização das crianças, que eu acho que é uma coisa que tem que preocupar mesmo. Mas antes de a gente entrar nisso, essa questão de crimes praticados por filhos contra os pais, como aconteceu aqui, essa mãe que foi assassinada pela filha adolescente, essa é uma coisa muito de saúde mental mesmo. Não é possível que a pessoa, num estado normal, seja capaz, primeiro, de matar uma pessoa, mas de matar a própria mãe é o cúmulo do cúmulo, não é não? É bárbaro, né? Choca. Mas, na verdade, o ápice, que é o assassinato, acaba sendo uma gota d'água de multifatores que já vem acontecendo ao longo do tempo, do histórico. O que leva uma criança a isso? Multifatores, a dinâmica familiar disfuncional, um transtorno mental não diagnosticado, não identificado, a naturalização da violência, porque eles têm muito acesso à violência e o nosso cérebro, tanto criança quanto adulto, de tanto que a gente olha a violência, o cérebro acaba se acostumando, ficando apático com aquilo. Então, isso é um salto para dentro da cabeça de um adolescente que não sabe lidar com frustração, porque hoje as crianças e adolescentes não sabem lidar, os pais não, quando pequeno, não fizeram com que eles desenvolvessem resiliência emocional. Então, aquele não que os pais dão, hoje não pode, isso é importante para a gente desenvolver resiliência emocional. Senão eu cresço com a sensação de que pode tudo, não tem limite. Eu posso tudo, não imagina limite, nem pensar, né? Essa coisa de a gente está falando um pouco porque as telas, as redes sociais vão provocando na pessoa uma série de
até mesmo as pessoas com um bom grau de equilíbrio, elas se veem envolvidas na necessidade de estarem presentes nas redes sociais como algo absolutamente desnecessário. Mas parece que você não tem vida se não estiver lá. Seja profissional, seja pessoal, se estabeleceu uma necessidade emocional, de dependência emocional, de uma situação que me parece muito esdrúxulo isso, né? E isso, claro, que só pode provocar mal. A pessoa deve, né, de alguma maneira, afetar. Como é que você vê isso, esse mundo moderno? Que você tem umas coisas muito boas. Eu, como jornalista, me beneficio muito da internet, a informação está muito acessível, tem as distorções, obviamente, mas, de uma maneira geral, a gente tem boas ferramentas para trabalhar. Mas essa psicose em torno das redes sociais, de estar presente, essa vaidade, essa coisa exacerbada, como é que administra uma coisa dessas? Então, nós estamos vivendo uma sociedade da recompensa. E isso eu falo de todos. Criança, então, em que o cérebro está em desenvolvimento, o adolescente, é um sistema de recompensa igual às drogas, age onde as drogas agem, no mesmo lugar do cérebro. Então, por isso que quanto mais eu fico na internet, mais eu quero ficar. Nunca podemos esquecer que eles fizeram aquilo exatamente para isso. O vídeo curto não existe, porque o vídeo só um videozinho curto. Não, ele surgiu que é para deixar você viciado, dependente de estar rolando a tela sem parar, né? E quanto mais nossos filhos, nossas crianças ficam na internet, que a gente antes achava está dentro de casa, está seguro, não, ele está num mundo aí fora que a gente nem imagina, não imaginamos tudo que tem. Que coisa, né? É uma situação assustadora. Mas e aí? Crianças são extremamente vulneráveis, exatamente por conta da falta de vivência ainda do mundo, né? Elas estão aprendendo, então estão entrando num mundo virtual que elas não conseguem identificar o perigo, mas adultos preparados já se envolvem, caem em golpes toda hora. Enfim, você vê essa coisa sempre acontecendo, as pessoas são sempre lesadas de alguma maneira, né? Como é que se impõe limite para isso? Essa regulamentação das Big Techs, você acredita que possa ajudar? Enfim, e é uma indústria, é um comércio, né? É um negócio que produz muito dinheiro para quem... clique, né? Aí, cada clique tem um valor. Um valor, é uma exploração sem tamanho. Mas isso me parece que está adoecendo a nossa sociedade cada vez mais. Você, como psicólogo, como uma pessoa dedicada à questão da saúde mental, e aí? É a tal da validação, né? Os adultos, principalmente, as crianças e adolescentes também, estão ali porque você quer se sentir pertencente, você tem uma recompensa nisso, nem que seja um prazer, a tal da dopamina, como você falou. Então, isso aí cada vez vai deixando a pessoa mais dependente de cliques, mais dependente de recompensas. É uma sociedade que eu acredito sim que já está adoecida, e a internet, ela colabora, as redes sociais colaboram com isso. E a gente precisa, por quê? Vai desencadear o quê? Crise de ansiedade, depressão. E aí, aí que a pessoa vai se tocar, vai ao médico, de repente, é diagnosticado, vai se tratar de que aquilo estava colaborando com o adoecimento dela. Você imagina a criança, né? Que o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, a criança está com alguém que cuida, um cuidador e tal, e a paz da casa e a criança quietinha ali na tela, né? Então, isso é um negócio realmente preocupante. Mas, olha, eu só quis falar um pouquinho desse assunto desse assassinato, desse crime, porque realmente é uma situação assim, que a gente fica estarrecido de ver acontecer. Não é o primeiro caso, claro, tem várias situações, eu acho até que existem
casos que antecedem essa coisa da internet muito forte, mas isso dá para a gente ter claro que é uma doença mental. De alguma maneira, é um tipo de doença mental? Pode sim, pode ser que esteja sem um diagnóstico, né? Pode ser que não esteja ainda identificado, mas também pode ser que não, né? A gente pode falar, de repente, de uma psicopatia, de um transtorno de conduta, que está envolvido daí na saúde mental, mas também tem a família está muito disfuncional, os valores estão invertidos, os pais não se conectam mais com os filhos e não conhecem mais os filhos. É difícil um pai, uma mãe que senta com seu filho adolescente e sabe o que ele assiste, o que ele gosta, o que ele ouve. É verdade. Essa preocupação dos adultos é muito importante, né, para preservar as crianças e para se preservar também, para preservar a família. Nossa República está de volta esta semana conversando com a psicóloga Gina Coelho. E a gente, entre outros assuntos, vai tratar nesse programa agora, a partir desse bloco, da polêmica adultização, que está gerando um movimento importante, inclusive no Congresso Nacional, com uma preocupação aí de gerar leis capazes de conter essa onda, se é que isso é possível. Então, eu queria primeiro que você definisse para a gente, do seu ponto de vista comportamental, o que é essa adultização. A adultização é tudo e qualquer coisa que coloque a criança em uma situação em que não é apropriado para a idade dela. Seja roupa, seja comportamento, seja eventos. Então, a criança está sendo adultizada quando não se respeita a fase do desenvolvimento que ela está. Como é que o pai, a mãe, a tia, a madrinha, enfim, como é que o adulto consegue identificar que essa criança vem passando por esse processo de adultização? Quer dizer, quais são os sinais que mostram essa precocidade, enfim, de que maneira isso se manifesta e de que maneira as pessoas podem identificar? É importante os pais, não precisa saber como um especialista, mas é importante os pais saberem sobre o desenvolvimento infantil. Que fase do desenvolvimento o seu filho está? Então, eu tenho um filho de 7 anos. Como uma criança se comporta aos 7? O que uma criança come aos 7 anos? Porque esse conhecimento protege os pais, esse conhecimento também informa os pais para que eles não pratiquem a adultização. Esses tempos agora, a moda era o skincare de crianças. Então, elas iam numa marca muito famosa, que eu que sou adulta, acho que eu fui uma vez, e de turminha para comprar aqueles produtos importados que são feitos para a pele de mulheres adultas. E a criança naturaliza tudo aquilo, porque para ela é uma grande brincadeira. Só que ela está fazendo algo que não é apropriado para a idade dela. Gina, quando você fala sobre comportamento inadequado para as crianças, depender da idade delas, a gente imagina que é o uso de uma roupa que não é, que é mais adulta do que devia, que usa uma maquiagem, um batom. Boa criança é estimulada até fora da internet, longe disso, a usar tal do esmalte nas unhas, do batonzinho. A gente vê isso muito em crianças de 2, 3 anos, 4 anos, meninas principalmente, tem essa coisa, né? E é uma coisa meio naturalizada. Mas quando chega na idade em que eles são muito afetados pela internet, e estão ali na frente da tela o tempo todo, isso se agrava, me parece, né? E leva para outras necessidades, né? Um comportamento bem mais adulto do que normalmente se espera, principalmente nessa idade de entre 8 e 15 anos, enfim, a gente observa isso nas crianças e adolescentes. Mas esse comportamento,
eu estou tentando achar um caminho, mas olha, tem que brecar isso. Como é que identifica imediatamente e como é que o pai e a mãe reagem a isso? É saber dizer não? É impor um outro comportamento? Isso é possível nessa sociedade em que as crianças são muito autônomas, muito independentes, muito donas de si? Tem que ser, né? Pai e mãe é autoridade, sempre vai ser. Foi e será. Se não está sendo assim, está errado. Então, tem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis. Ah, mas a minha amiguinha, aquela velha, né? Minha amiguinha, ela usa, está usando maquiagem. A sua amiguinha, ok, eu sou amiguinha, tem outra mamãe. Eu não deixo, não é apropriado para a sua idade. Então, pai e mãe, falar não mesmo. Por quê? Isso é muito antigo, na verdade. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos e já tinha, né, o programa de TV e aquelas crianças todas vestindo igual a apresentadora. Então, essa adultização, ela é muito antiga. E a gente tem que pensar que... Já afetava desse tamanho ou não? Já afetava. É que a gente não tinha conhecimento. É diferente, né? Hoje nós temos conhecimento disso. Mas só um pouquinho, Gina. Essa criança que assistia à televisão, que tinha essa distância, que era a distância da televisão, que não era interativa, que enfim, a pessoa só se contentava com aquilo que estava vendo. Não tinha a possibilidade de mexer o cursor, o mouse, ir para frente e para trás, mudar a tela, enfim. Isso, mesmo assim, naquela época, essa adultização colocava a criança em risco, como de violência sexual, como de abusos, São enfim. coisas que sempre existiu, a pedofilia, a sexualização infantil, sempre existiu. E aí começa até com a publicidade, vendendo da apresentadora, o sapatinho da apresentadora, o tamanquinho da dançarina. E a criança usando aquilo que realmente não é apropriado. A diferença é que hoje nós temos conhecimento. Então, a gente tem, mais ainda, tem responsabilidade em falar. Não, vamos escolher outra coisa, vamos escolher coisa de criança. Isso é apropriado para a sua idade. Porque, afinal, nós somos o quê? Orientadores. Porque se fosse só adultização, o negócio é bem mais grave, complexo, né? Porque envolve sexualização e envolve, o que eu costumo dizer, que as pessoas ainda não chegaram a falar disso, e que para mim é a origem de tudo, a pornografia. Então começa lá, é um batonzinho, é a roupinha, mas a gente sabe que tem pessoas que estão sexualizando o corpo dessas crianças. Nós sabemos dos pedófilos, né? Então, gente, os pais... É um negócio assustador, não é não? Quer dizer, imaginar que uma criança de 7 anos, uma menina de 7 anos possa... E como é que esse criminoso que está do outro lado, anonimamente, do outro lado da tela, consegue essa manipulação, Gina? Consegue induzir a criança a fazer coisas, a se expor? Eles são uma rede que a gente não tem nem noção, porque é uma rede mundial. Então você imagina a estrutura, eles são estrategicamente estruturados. A gente não faz nem ideia de como funciona, né? Então, nós pais que temos a responsabilidade de não deixar nossos filhos vulnerável a isso. Criança tem que ser assistida. Criança pode brincar, ralar, cair, deve, mas a criança tem que estar assistida pelo seu adulto de confiança. Porque tudo bem, o pai, a mãe, o adulto que é responsável pela criança tem que ter essa preocupação, né, de estar vigilante, de estar atento. Mas as plataformas de internet que permitem qualquer tipo de conteúdo, aliás, não só permitem, como defendem como liberdade de expressão, que defendem, que é um grande negócio. A gente sabe que por trás de todo esse discurso existe um negócio trilhardário, né? Um negócio que
eles não querem abrir mão por nada no mundo, né? A gente está vendo aqui o Brasil numa posição extremamente de vanguarda, querendo normatizar, regulamentar as big techs, e tendo uma reação nos Estados Unidos, onde estão as sedes das grandes big techs, pressionam o governo nesse sentido, o governo americano, no sentido de tentar evitar a qualquer custo que haja essa regulamentação, no sentido de responsabilização das big tech pelos crimes que são cometidos. Porque eles não acontecem só por conta da ação do homem, eles acontecem porque o sistema, os algoritmos permitem isso, induzem a isso, levam a isso, né? Isso é que nem jogos eletrônicos dos caça-níqueis da vida por aí, né? As pessoas vão ficando dependentes e vão jogando, sim, e vão até o fim, e a máquina não está nem aí, né? Ela é programada o dono da máquina, isso, né? O dono da máquina que fica feliz da vida, né? A regulamentação pode ser um caminho, deve ser um caminho. Sim. Acho que aqui o Congresso Nacional tem responsabilidade também de exigir que as plataformas sejam capazes de dar um mínimo de conteúdo seguro para as pessoas. Isso, o mínimo de conteúdo seguro. Os pais ali fazendo a parte dele e a regulamentação. A internet, ela é feita também, não é proibir a criança ou o adolescente, é feita para eles também. Só que quem que tem que cuidar da segurança deles? Acaba recaindo sobre os pais mesmo. Mas é possível, porque às vezes acontece a regulamentar, são os adultos que são responsáveis, vão fazer leis mais firmes, né? Vamos cair o conteúdo quando não é apropriado, fazer o conteúdo cair, porque é uma judiação e é uma preocupação muito grande. Eu tomei uma decisão de um mês para cá, de que eu não ia mais colocar minhas netas, a imagem delas no meu Instagram. Porque às vezes está com a gente filma, eu faço conteúdo, trabalho com crianças, mas eu decidi que não. Por quê? Porque lendo a gente aprende que é um catálogo para os pedófilos. É um catálogo, então ali ele vai colher vídeo, ele vai colher fotos, e a gente nem imagina que pode estar lá no conteúdo deles. Eu queria perguntar primeiro assim, como é que, aí vendo pela outra perspectiva, como é que esse pedófilo, como é que esse abusador, ele usa um videozinho caseiro de você com os seus netos, como é que ele usa isso? De que maneira ele resolve os seus prazeres com isso? Ele monetiza, né? Porque, na verdade, às vezes, nem é o próprio pedófilo que colhe esse material, mas sim alguém que está usando isso para monetizar, para vender para os pedófilos. Que coisa, né? Mas e como é que mesmo que seja essa pessoa que use para vender, né? Como é que ele consegue transformar uma imagem familiar em algo que possa ser utilizado para esse fim? É porque a gente não tem a maldade no olhar. Uma criança tomando banho de piscina, a gente fazendo um churrasco, é só uma criança tomando banho de piscina. O fato da criança estar de biquíni, isso já é conteúdo. Nossa, que coisa dramática, para eles. Né? Eu queria o seguinte, como é que essa adultização ela interfere, influencia na formação dessas crianças? Como é que prejuízos ela traz diretos assim para essa criança? Ela pode começar a fazer coisas que ainda não são da idade dela, o cérebro dela está em desenvolvimento. E quando uma criança, por exemplo, ela olha pornografia, aquilo já vai ter um impacto na estrutura do cérebro, informação que está. Eu tinha uma paciente que ela teve contato com
no celular do avô, ela teve contato com a pornografia, e quando ela veio para mim, já fazia 6 meses que ela estava acessando pornografia, e ela 11 anos de idade. Você viu? Então não tem... Emocionalmente, como é que isso afeta a pessoa, a criança? Sexualiza antes da hora, pode iniciar uma vida sexual antes da hora, vestir-se de modo inadequado, mais sensual para a idade que tem. E traz prejuízos assim, à saúde mental? Sim, na estrutura do cérebro, porque uma criança que tem lá seus 7 anos e ela tem, de repente aparece um conteúdo pornográfico para ela, aqui não tem como desver o que já viu. Aquilo já colou, já impactou no cérebro dela de alguma forma. Porque ela não entende, ela não sabe o que é aquilo, não está preparada. E deve estimular a curiosidade ainda, né? Porque ele saber como é que é, o que é, porque aí, se ainda a curiosidade for perguntar para os pais, né, que são pais acolhedores, ouvem, orientam, perguntar, ok, mas às vezes sexualiza a criança, ela vai querer mexer no amiguinho, né, vai querer ver aquilo que ela viu. Bom, vamos lá. Eu separei aqui algumas questões que eu acho que são importantes. Eu queria saber se meninas e meninos são afetados da mesma maneira ou cada um recebe um tipo de informação que promove determinados comportamentos diferenciados. Como é que é isso? Eu acho que a sociedade ainda é uma sociedade machista, aquela que estimula uma sexualização no menino antes da hora, né? Eu lembro que na minha época os meninos eram levados a sair com prostitutas para perder a virgindade, e imagina, 15 anos, 14 anos, imagina aí esse impacto, né? E tanto é que a consequência pode ser o homem ficar dependente da pornografia, porque ele aprendeu dessa forma. Então eu creio que pelo machismo estrutural, os meninos ainda são os mais cobrados, os mais atingidos. As meninas são um pouco mais preservadas. E eu queria saber o seguinte, se essas crianças que são vítimas desses abusos, estão lá vivenciando, sendo levadas a terem um comportamento, como você definiu, inadequado para a idade, como é que isso afeta no mundo real? Quer dizer, longe das telas, que tipo de efeito isso tem na relação dela com os coleguinhas da escola, as coleguinhas, no próprio estudo, no próprio aprendizagem e na relação com a família? Tudo reflete, né, no comportamento da criança. Então, na escola, ela pode ter baixo rendimento escolar, sono, ela pode ter pesadelos. Com os amiguinhos na socialização, ela pode estar uma criança sexualizada e querer manipular os amiguinhos. O comportamento, um comportamento os amiguinhos mais... ou as amiguinhas, né? Dependendo de quem amigos, quando eu falo, amigos e amigas. Um comportamento mais sexualizado, né? Para uma criança, fazer coisas ou querer coisas que não são da idade dela, não é como uma criança, para uma criança. Você comentava comigo que se soubesse o que você sabe hoje, você não teria crianças para ter esse tipo de preocupação, né? Mas não tem jeito, é da vida, né? A gente precisa aprender a conviver com isso e tentar estabelecer regras. E é muito difícil estabelecer regras, não é não, gente? Uma criança hoje tem um nível de informação que uma criança de 7 anos, de 20 anos atrás, não tinha. Quer dizer, a informação e a desinformação também estão muito presentes no dia a dia em tudo, né? No celular, na televisão, no streaming, enfim, no computador. Esse acesso é muito forte. Não é? Como é que controla isso? Porque, assim, eu acho uma certa injustiça, eu sou pai, você jogar isso o tempo inteiro para a responsabilidade do pai, ou às vezes do professor, né? Que convive um tempo limitado com as crianças, né? Mas que observa o comportamento e mudanças de comportamento. Aliás, o professor, eu acho, tem uma contribuição importante nesse sentido, nesse aspecto. Você concorda com isso? Toda bomba estoura lá, né?
Uai. Na escola, os professores que notam, as crianças que se abrem, confiam, passam mais tempo, né, dentro da escola e tem essa conexão. Eu digo que ficou mais difícil educar filhos. Ou mais arriscado, né? Também. Mais difícil, mais arriscado. Eu falei assim que eu não teria, mas eu teria, né? Amo a maternidade. Não tem jeito, mas né? só que é difícil. Vejam quando as minhas meninas eram crianças e como hoje são as minhas netas, né? Hoje eles questionam mais, eles argumentam. Não é qualquer palavrinha. Tem mais vocabulário, tem mais entendimento das coisas, né? Eles têm mais conhecimento. Então, mas eu acredito numa coisa, Mauro, eu acho que o tempo pode passar, qualquer tempo for, pai e mãe é autoridade. Se você, desde pequenininho, coloca ordem no seu filho, ordem que eu quero dizer é disciplina. Tem que sim ser, óbvio, não vamos para a educação. Você fala em disciplina, né? Hora para tudo, responsabilidade com as coisas, contribuir com a casa, como que é? Aí, quando chega na adolescência, a mãe quer que o filho lave o banheiro. Desde pequeno ele fez alguma coisa, é óbvio que ele não vai querer lavar o banheiro, ele vai querer ficar pendurado no celular e vai querer o deleite, né? Mas não, é desde pequeno. Então eu preciso estar disciplinando, sim. Disciplinar não significa autoritarismo, aquela que machuca, que humilha. Não, é autoridade de pai e mãe. Pai e mãe nunca deixa de ser autoridade. Eu sinto que eu tenho autoridade perante as minhas filhas, porque eu sou a mãe delas. Então... E não é verdade que o próprio adulto, às vezes, não sabe esses limites? Não Sim. vê essa maldade que existe, não vê... mas é só um joguinho, ou mas é só uma conversa entre amigos, ou enfim. Eu acho que é preguiça. Você acha? Educar dá trabalho. Educar é algo. A gente disciplina com afeto. Eu acredito que existe muita preguiça. Então é muito mais fácil deixar o celular na mão da criança e a criança se distraindo com aquilo, com o tablet, né? Deixar com a babá. Só que a babá não educa, né? Não, e dá para ver isso, não precisa nem ser em casa. Quer ver isso num restaurante, né, Gina? Quer ver isso num almoço de domingo, um monte de criança em família grande, várias pessoas. A criança parece que é aquilo ali para dopar a criança. Não, fica quieto, toma aqui. E a criança fica lá, acabou a bagunça, né? Ela chora, ela incomoda, ela briga, ela arruma confusão, aí dá o celular, acabou. Pronto, acabou. Eu acredito muito na preguiça, sabe? Preguiça de educar. Higiene digital. Não sei se você já conhece essa expressão, se é uma coisa, porque eu também é a primeira vez que eu ouço essa expressão, que diz respeito àquilo que a criança pode, de acordo com a sua idade, assistir. Quer dizer, que você higienizar essa coisa do acesso às crianças de tal maneira que seja saudável a utilização das plataformas, das redes, enfim. É possível isso? Tem alguma orientação nesse sentido, Gina? É possível. É porque, assim, os pais têm responsabilidade na segurança da criança. Se o meu filho está usando celular, eu preciso colocar aplicativos de segurança. Eu tenho que saber o que ele está assistindo, do que se trata, para eu saber que ele pode assistir aquilo lá. Então, é acompanhado. Você falou há pouco sobre a questão de você expor num vídeo inocente de família, no almoço, numa brincadeira na beira da piscina, etc., imagens das crianças. Que outro tipo de exposição pode ter uma criança nesses jogos online? Porque, por exemplo, meu filho tem, e é uma orientação, ele joga online, mas com pessoas que a gente sabe quem é. Então, que é o primo irmão dele, o amigo que você conhece, a mãe, o pai, a gente sabe que eles estão atentos lá também, e a gente também fica meio de orelha em pé. Aqui, né? Aqui, vendo qual é a conversa, né? Para ver se isso não descamba para algum tipo de... Um invasor lá. Não, é porque às vezes as crianças podem ter brincadeiras ou
ou conversar sobre temas que também não são adequados, né? E aí, qual que é a orientação que você, como psicólogo, que acompanha criança, que acompanha adolescente, como que você orienta o pai e a mãe, os avós, quem cuida das crianças na prática, e que tipo e quando é que é a hora de levar para o psicólogo, para buscar ajuda? Quais são os sintomas que sugerem que aquela criança está com problemas ou está começando a ter problemas e precisa de uma ajuda profissional? A criança, geralmente, ela fica agressiva, irritada. Se você tira o celular dela, ela quer quebrar as coisas, ela quer brigar. Então, ela fica agressiva. Então, aí você já convive com ela, você vai perceber, acho que é o celular, acho que está demais. E hoje eu tive o caso de uma mãe que ela falou que vai tirar o Wi-Fi de casa. Porque um joga e o outro não quer sair do celular. Ela falou, bom, não tem mais jeito, vou tirar o Wi-Fi, não vai ter mais Wi-Fi em casa. Acaba tendo que tomar uma atitude mais radical. Às vezes vão acabar encontrando uma solução, né? Sim, mas é bom de impacto, né? Para saber, peraí, eu respeitar, tá falando a verdade, não é. Porque isso adoece, não é brincadeira. Adoece, a criança deixa de comer, a criança começa a adiar banho, tudo, para ficar E também não gasta energia, né? Aí não se alimenta bem, porque não está com fome, não gasta energia, não sei o quê, e começa a ter problema de saúde. Então, os pais físicas, eles precisam supervisionar, os pais precisam, como você falou, tá conversa online, com quem que está conversando? Bom, você pode conversar só mesmo com essas pessoas. O pai ser presente, a mãe ser presente, ter tempo de tela, perfeito, tempo de tela, a criança não pode ficar na tela. E a qualidade da tela, né? O que ele está assistindo, né? Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existem atitudes que os pais não percebem que as crianças estão tomando e que significam que elas estão tendo alguma relação com esse processo de adultização? Existe algum cuidado que não é nada, é bobagem, e não é? O comportamento sempre. Então, se os pais não notarem em casa, na escola vão notar. A escola vai chamar. A escola é um termômetro, né? Isso é mais uma responsabilidade do professor. Ele está ali, ele conhece aquele aluno dele, ele sabe que está com um comportamento disfuncional, que não é, que é algo que precisa ser falado para os pais. Gina, como é que os pais devem agir para prevenir essa exposição das crianças a esse tipo de situação nas redes sociais, seja nos jogos online, nas conversas, enfim, nessa relação com as telas? Esse é uma coisa que eu acho que é importante. Como é que faz? Eu perguntava se o Estado, no caso da população mais vulnerável, quer dizer, o Estado pode fazer campanhas, de alguma maneira, ajudar a conscientizar essas pessoas que têm menos informação ou menos formação e que têm dificuldades, às vezes, para entender essa coisa mais complexa da tecnologia. O que nós fazemos? O que o Estado faz? Porque na classe média, você tem, de uma maneira geral, as pessoas com mais formação, com mais conhecimento, com mais universidade, enfim. As trocas. Né? E acabam tendo uma noção melhor, né, da gravidade desse problema. Mas, às vezes, nós temos uma população mais vulnerável que não tem essa noção. E as crianças acabam tendo graves problemas mentais, de saúde mental, né, por conta das telas, né? Porque hoje todo mundo tem celular, não tem jeito, né? É uma coisa que está em todo lugar, virou produto de primeira necessidade, né? Sim. Eu acredito que a população em vulnerabilidade, ela tem informações, sim, através da internet. Ela sabe, tudo viraliza, né? Como a situação do Felca lá, que ele Pois é, isso acabou detonando um grande debate nacional, né? Eles tiveram acesso, né?
E a partir daí eles também podem tirar as conclusões deles. Mas eu acredito que sim, o governo, as escolas, fazer reuniões, campanhas, gincanas, eu acredito mais nas coisas dinâmicas do que campanhas assim, sabe? Tipo, não beba. Eu acredito nas coisas dinâmicas, então fazer dinâmicas na escola e para conscientização de que os riscos da internet... Mas mesmo isso que você está falando, quer dizer, mobilizar os professores, os orientadores educacionais, que geralmente são psicólogos, mobilizar essa comunidade para promover dinâmicas dentro da escola, envolvendo pais, né, mães e os próprios alunos, exige uma iniciativa que não é só da escola em si, mas é do Estado como gestor da educação, exatamente, não? Exatamente. É importante que todos olhem os jovens com cuidado, que todos cuidem, o governo, as escolas, nós adultos, sociedade, olhem a saúde mental dos nossos adolescentes, das nossas crianças, porque eu estando no consultório, eu vejo a epidemia de saúde mental que está entre as crianças e os adolescentes, né? Então, isso era impensável há um tempo, 10 anos atrás. E isso já é fruto agora de uma sociedade de pais adoecidos também, que estão educando essas crianças. Já estamos experimentando diretamente os efeitos da questão da internet e desse mundo. Exatamente, eu acredito que a pandemia veio acelerar algo que já ia acontecer mais para frente um pouco, né? Então eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Tem aquela pessoa que trabalha na sua casa, que é uma pessoa, né, mais humilde, conversar com ela. E como que é na sua casa? Todo mundo pode ajudar, né? Essas trocas com as pessoas que estão na sua comunidade, que estão ali todo dia com você. Um pode ser professor do outro. É verdade. Gina, com a sabedoria dessas suas palavras, a gente vai encerrando aqui o Nossa República, agradecendo muito a sua presença, que é muito instrutivo. É importante que a gente converse e dialogue sobre tudo isso, né? Sobre todos esses assuntos que são, às vezes, mais difíceis. É mais fácil ignorar, né? Isso. Mais cômodo, né? Mas esse enfrentamento é necessário e eu agradeço muito a sua ajuda, junto com as pessoas que nos acompanham, seja pela televisão, seja lá pelo YouTube ou pelo nosso site, para ter pelo menos a possibilidade, esse assunto existe, né? Essa questão está aí, precisamos falar sobre isso. Obrigadíssimo. Muito obrigada, Mauro, adorei. Nossa República vai ficando por aqui, até a próxima semana, com uma nova e importante entrevista, como essa aqui, com a Gina Coelho. Um grande abraço a todos, conto com a sua audiência.